Os óculos. Vamos aqui. Estamos aí, ao vivo e a cores. Paz e graça. Boa noite. Paz e graça. Deus abençoe. Mais um. Ah, não, é só Lucas, né? É só Lucas. 46, 48. Ah, 50? Estou com mosquedo aqui. Então, mais uma semana aí de frio, e diz que vai esfriar mais. Ontem foi mais frio do que hoje, mas não sai disso, né, irmão Zé? Não. Só trabalhando nas obras para esquentar o corpo, né? É, o frio o cara manda embora. É. Não machuca os dedos, né? As ferramentas. Machucou ali, viu? Apertou. Uma martelada. Então tá. Essa foi boa. Só não dá martelada nos dedos quem é pianista, que não toca, não pega o martelo. Eu botei um assunto ali que já falamos, não dessa forma que vamos falar. Foi até citado alguns exemplos nos outros encontros que a gente teve aqui. O Deus, né? Aquele que crê em Deus, porque se falar em Deus, para aqueles que não creem em Deus, é a opção não crer em Deus. E nós cremos em Deus de uma forma de Deus Espírito. Esse Espírito nascendo em cada um. O Deus nascendo em cada um. É como aquela comparação que se faz, aquilo que tu alimenta dentro de você é o que caracteriza a essência do teu ser, teu caráter. Aquilo que tu alimenta, aquilo que tu dá mais força é a formação do teu ser. A esse Deus que se forma dentro de você. Aí se nós falamos que do Deus de Israel, o Deus Criador, onipotente, onisciente e onipresente, esse Deus, a qual nós mencionamos em Cristo, e através do Espírito Santo que vem sobre nós e nos alimenta com essa pureza, com esse amor e com essa verdade, nesse Deus que a gente olha para as pessoas vendo Deus porque o amor está em nós. Se nós não partirmos desse princípio de amor, a gente não consegue ver Deus. Se eu não consigo ver na outra pessoa a existência de Deus, é porque eu não tenho esse amor. E eu posso até dizer que creio em Deus, mas eu creio somente da boca para fora. Mas dentro do meu comportamento, ele é totalmente contra a essência da divindade. De Deus na essência do amor. Representado no Verbo encarnado em Cristo. E através disso, nos Evangelhos, que antes de qualquer coisa que está escrito nos livros sagrados, Deus é. Então a gente temos aqui falado sobre esses assuntos, que Deus a gente não explica. Deus é. É como se falássemos assim, Deus não existe, mas Deus é. Alguém viu? Não. Alguém sentiu? Sentimos algo espiritual. Quem viu a Cristo, vê Deus. Quem vê as pessoas em Cristo, vê Deus nas pessoas. Então é mais ou menos por aí. E ainda que nós falamos em relação a esse ser espiritual, e que muitas pessoas materializam Deus num homem barbudo, com um cetro de ouro na mão, sentado num trono cheio de ouro, olhando para baixo e fazendo magias, lançando seus poderes, destruindo, reconstruindo, omitindo, escolhendo. Tem muitas pessoas que acham que Deus é um homem de barba que está com os controles tudo nas suas mãos e está fazendo a execução do plano terrestre.
é que não entenderam Deus e não querem entender Deus. E colocam a culpa em Deus, que é apresentado muitas vezes nos escritos do Antigo Testamento, que coloca Deus como um ser carrasco, cruel, vingativo, que mata, que destrói, que derrama fogo sobre as pessoas, que abre crateras, as pessoas são engolidas, que enxofre e fogo desce do céu e vai destruindo cidades. Então, apresentando Deus dessa forma, muitas pessoas olham para Deus dessa natureza. Só que é nós homens que somos assim, não Deus. Deus nunca mudou. Deus sempre foi amor no tempo passado, no tempo presente e no amanhã. É o nosso comportamento que dá as características daquilo que somos, aquilo que alimentamos. Se nós alimentamos do amor, nós estamos alimentando a essência de Deus, do amor. Mas nós vamos ler alguns versículos aqui e vamos falar alguma coisa sobre esse assunto para cooperar, colaborar nesse sentido relacionado ao divino, ao Deus Espírito. Então eu vou pedir para o irmão José, que está com a primeira parte, acho que é Mateus, né, irmão? Mateus capítulo 7, versículo do 20 ao 23. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o sentido do comportamento das pessoas, do homem, a mulher, na sociedade, a qual estão ligados a algo de uma denominação religiosa, naquilo que ele está defendendo, a sua denominação. E dentro desse aspecto do entendimento que ele possui de Deus, não na profundidade, mas na parte superficial da natureza humana, ele quer se justificar perante Deus, ou na pessoa de Cristo, que Mateus está falando que é de Jesus, que Deus e Jesus é o Verbo encarnado, apresentando-se Deus na essência do amor em Cristo. E ele falando isso nesse aspecto, de que se justificando na hora de ganhar alguma coisa, uma recompensa de Deus, e agora não ganharia essa recompensa, que seria a vida eterna, ou a morte eterna, assim como queira interpretar. Eu fiz tais coisas, eu fiz no teu nome, eu expulsei demônios, eu curei no teu nome. Mas na verdade ele estava somente usando o nome e fazendo proezas de natureza carnal, humana, para levar vantagem em cima do nome que é muito conhecido, que é o nome do Senhor. Então atraindo multidões para o seu lado, de um objetivo somente carnal, para ele levar vantagens. E como o Senhor conhece os nossos corações, os nossos intentos, ele somente diz, olha, nunca te conheci, cara, eu não tenho comunhão contigo. As tuas atitudes, sinceramente, tu falava da tua boca, mas teu coração sempre esteve longe. Nunca teve comunhão com amor da pessoa do meu Pai. Então, não te conheço. Então, isso é muito terrível desse encontro que haverá, e muitas pessoas hoje, tendo os encontros com pessoas na sinceridade, ou tentando mascarar a sua maneira de ser, se encontrando com outras pessoas em alguns lugares, e a pessoa dizer assim para ela, na cara dura dela, assim, ó, tu teve autoridade para fazer, não te dei autoridade para fazer tais coisas, eu não te conheço. Então, até dentro do setor de trabalho, até na comunidade, na sociedade, na família, alguém pode usar o nome de uma pessoa que tem um certo destaque, um certo conhecimento, usar para levar vantagem. Mas, na verdade, não tem comunhão com essa pessoa. Ele está somente usurpando de uma coisa que não lhe foi dada. Ele quis levar uma vantagem. Ele não quis ser um discípulo, não quis seguir o ensino e o caminho em Cristo. Porque ele estava voltado para uma parte que era materialista,
de levar vantagem, enganando as outras pessoas, usando o nome de uma autoridade. O irmão Celso? Eu leio em Lucas, no capítulo 9, do versículo 46 ao 50. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for menor, esse mesmo é grande. E respondendo, João disse: mestre, vimos um em que em teu nome expulsava os demônios, e lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não os proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Nós temos aí dois aspectos, né? Do aquele anterior que foi lido pelo Mateus, ali, pelo irmão José na parte de Mateus, que fala que fez e quer justificar-se. E nós temos nessa parte aqui alguém que está fazendo alguma coisa com o coração para ajudar as pessoas, usando o nome de Cristo, mas não estava junto com o grupo dos discípulos. É como se também hoje pessoas que estão em outros ambientes, estão em outros lugares, em outras denominações, exercendo o amor através dos frutos que acompanhem, que Cristo mesmo fala em Mateus 20, ali que o irmão falou, 7:20, que pelos frutos se conhece a árvore. Então, pelo acompanhamento dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, o que ela está fazendo é que está dando a identificação dela com Cristo. Então, Cristo está dizendo aqui: não te importa com isto. Deixa de ser ciumento. Se as pessoas estão lá, ou estão aqui, ou estão longe, estão perto, mas estão perto de mim, na essência da verdade, fazendo e praticando a justiça, não precisa estar comigo debaixo desse mesmo teto, dessa mesma comunidade, dessa associação, dessa congregação, porque ele está na videira que é Cristo. Então, se é com Cristo, não é contra ele. Então, Jesus está falando dessa parte. Daí tem um outro aspecto que nós já falamos antes. E a outra, que depois estava discutindo entre si, quem é que seria maior no reino dos céus. E Jesus viu que eles estavam no coração deles discutindo esse fato da soberba, do destaque, da vaidade do homem. E ali eles andando com Cristo não tinham entendido ainda a mensagem de Cristo. E Jesus pega um menino, interrompe a discussão deles e coloca no meio deles: se vocês não se compararem como uma criança, como um menino, vocês não vão entrar no reino dos céus. Se vocês não tratarem, não receberem uma criança, não estão recebendo a mim. Se vocês maltratarem uma criança, estão maltratando a mim. Então Jesus está dizendo assim: ó, você amar o próximo como a si mesmo, isso é um grande mandamento, e o maior de todos é amar a Deus sobre todas as coisas. E se não amar o próximo dizendo que tu ama ele, a qual você vê, e diz que ama a Deus, a qual você não vê, e se você não ama o teu próximo, a qual você vê, você mente. Então nós, seres humanos, temos essas fraquezas. E nessas fraquezas que Jesus está falando, nosso comportamento. E aí hoje nós continuamos o assunto. Eu vou fechar aqui num texto para que haja um discernimento maior em relação a isso aí, que muitos se distanciaram do amor e da verdade em Cristo no caminho, esperando esse Deus que foi construído no Antigo Testamento, e trouxeram ele para o Novo Testamento, que era o mesmo Deus do Antigo Testamento que fazia a destruição de pessoas que não andavam conforme a vontade do Pai. Eu vou descer fogo do céu, eu vou abrir uma cratera, vou engolir, vou vir fogo e enxofre sobre as grandes cidades e do pecado. Então esse é o Deus criado pela humanidade do Antigo Testamento, que trazem hoje o Deus do ódio, o Deus da raiva, o Deus do rancor, o Deus que destrói, porque é um Deus vingativo. Existe um Deus criado pelo homem desta natureza. Vamos ler aqui para complementar e aí vamos fechar o assunto.
continuando ainda na mensagem que o irmão parou ali no versículo 50, Lucas 9, eu vou ler do 51 até o 56. E aconteceu que, completando os dias para ser assunto aos céus, manifestou firme o propósito de Jesus de ir a Jerusalém. Mandou mensageiros diante da sua face, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem uma pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto deles era como se quisessem ir a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e consuma estes como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram eles para outra aldeia. Não vou entrar no aspecto da história aqui, mas vou somente lembrá-los de que os judeus samaritanos não se davam. Isso aí era um fato. Outro. Eles iam para um lugar, daí, para preparar um lugar que era para ceia, que Jesus já sabia do seu dia, que estava próximo para ser entregue. E queria estar junto com os discípulos num lugar mais, junto com eles, num lugar mais privado. E aí não são recebidos, não são preparados lugar nesse lugar, porque não foram recebidos, ninguém quis dar lugar para eles. João e Elias se iraram e falou de uma manifestação que acontece lá, registrado no livro do Antigo Testamento, que Elias, num dado momento, roga a Deus que desça fogo do céu e destrói os profetas de Baal. E ele diz: olha, quer que façamos da mesma forma como fez Elias? E que desça fogo do céu e consuma esses aqui? Aí nós temos duas questões. Uma, o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de amanhã é o mesmo. Aí tu vai voltar lá no passado, que desceu o fogo do céu e consumiu os profetas. O que estava ofertado lambeu até a água do valo, que tinha água do valo, lambeu e deixou seco, e queimou a linha que estava molhada. Isso é um aspecto químico, físico, científico que eu não vou explicar e não tem dimensão minha de conhecimento para dizer o fato que aconteceu lá atrás, dentro de algo que pode ter sido divino, que pode ter sido um poder naquele momento, que pode ter acontecido para tocar no coração das pessoas que estavam vendo aquela manifestação daquele ato naquele momento. Agora, quando Cristo vem, ele vem com amor, dizendo aqui: eu quero a misericórdia, eu quero o amor, eu quero aproximar, eu quero perdoar, eu quero compaixão, o verbo encarnado Cristo, tratando as pessoas como pessoas. Mas aqueles estavam enraizados na antiga aliança, ainda que é aquele Deus que eles queriam que fizesse a mesma coisa que fez naquele momento. Nessa suposição de que algo aconteceu daquela forma, nós não podemos dizer, de uma forma científica, que aquilo aconteceu da forma como está revelado. Ou seja, o poder de Deus é grande, é imenso, mas o poder maior é o poder do amor, da reconciliação, do perdão e de aproximar-se. Aqui, Jesus está dizendo para eles que ele não veio para fazer isso. Só que depois, quando Jesus, no Mateus 25, quando está falando também da questão escatológica, dos fins dos tempos, que ia haver divisão entre as famílias, o pai contra o filho contra o pai, por causa do nome dele. E as pessoas iam brigar e discutir por causa do nome dele. E ele veio colocar uma espada que era a palavra. Só que as pessoas pegaram essa espada e materializaram essa espada como arma, para se matarem, para se degladiarem, para ferir umas às outras. E Jesus trouxe uma palavra que era para machucar as pessoas, para tirar o ruim de dentro do ser e colocar a essência do amor dentro do coração. Só que os homens em si, desde o tempo das cruzadas e antes desses tempos, eles pegaram a espada, era para matar uns aos outros, usando o nome de Deus. E Deus não tinha nada a ver com isso. Era simplesmente a vontade e o desejo do coração do homem de fazer isso com a outra pessoa que pensava diferente dele. Porque nós hoje, muitas pessoas ainda hoje, discutem temas
discutem de forma de ódio, de raiva, de preconceito, e se pudesse esmagava a outra pessoa para exterminar da face da terra, porque somente não concorda com o pensamento dela ou não professa a mesma fé que ela possui. E nós aqui já falamos a outros encontros que as bestas que surgem do mar em Apocalipse 13, as duas bestas, uma é do fator político e outra é do fator religião. As lideranças religiosas, as lideranças políticas são as duas bestas. E ainda hoje, antes mesmo de emergir do mar, essas bestas que já estão aí na sociedade, as pessoas estão se degladiando, muitas delas, estão se viralizando como homens-bombas, e se não são homens-bombas, literalmente pela boca, também estão consumindo e destruindo outras pessoas por serem vorazes, os governos também que destroem outras pessoas de uma forma subjetiva, de falta de tratamento, saneamento básico, saúde, segurança, de forma subjetiva as pessoas estão perecendo. Então, e a questão da religiosidade, que acha que aonde eu estou é melhor do que onde o outro está, e eles se degladiam entre si, destruindo a parte espiritual, que é a essência do ser em Deus. E as pessoas deixam de ter essa fé, que é do amor, do perdão, da reconciliação, da pacificação e da misericórdia que Jesus ensinou a andarmos num caminho com a graça, no evangelho simples que ele sempre pregou e ensinou. E é isso aqui que nós estamos falando. Aí tem alguns testemunhos aqui narrados e que eu vou falar brevemente, e que algumas pessoas ainda trazem consigo isso como se que foi verdade o que aconteceu, o que falaram. Algumas coisas foram verdadeiras que falaram, mas não foi da forma como foi dita. Expressou-se uma palavra, mas não da forma como eles colocaram ela depois. Por exemplo, um fato. Histórias com E. E tem uma história com H, que a história com E é conto. História com H é um fato que aconteceu, somente houve algumas distorções nesse fato histórico. Outros são contos. Contos é algo que se conta para levantar uma dúvida ou um questionamento ou dar emoção em alguém ou atemorizar alguém daquilo que está sendo contado. Diga que tinha uma senhora que estava numa parada de ônibus, que o cabelo dela era comprido e ela era de uma denominação que era proibido cortar a ponta dos cabelos, e alguma criança estava enferma e chegou perto, tocou no cabelo dela e ficou curada. Isso é um conto. E uma outra que falava que antes dela ter feito isso, que alguém tinha dito que ela ia cortar o cabelo, e ela, não corta o cabelo, porque se tu cortar o cabelo, como é que tu vai entrar no céu? Porque se tu cortar o cabelo, teu cabelo vai ficar faltando para te entrar no céu. Ela não cortou o cabelo, com o cabelo comprido, normal, e uma criança estava doente, encostou no cabelo e ficou curada. Isso é um conto. Daí as pessoas colocam isso como se fosse uma coisa extraordinária, e as pessoas não cortam o cabelo, mas não amam. Não cortam o cabelo, mas não perdoam. Não cortam o cabelo, mas julgam e apontam. Então, caracterizou a fé em cima de um cabelo. Isso é um conto, e é um fato, que se transformou num sofisma, se transformou numa verdade, tanto falar, acostumaram-se com isso e transformou-se de uma maneira, de um comportamento das pessoas na sociedade. Outra questão. John Lennon, na década de 60, ele falou que a banda dos Beatles era mais conhecida do que Jesus. Alguém interpretou isso, que ele disse que eles eram mais famosos e mais conhecidos que Jesus na face da terra, e se vangloriaram em cima disso aí. Eles não falaram, John Lennon não falou com essa intenção de dizendo que eles eram mais do que Jesus Cristo. Eles falaram que pela época hoje vivendo, na época já na década de 60, pela mídia toda que transcorria na face da terra, nos lugares onde Jesus não tinha pisado os pés, eles já tinham ido. Mas alguém trouxe isso como se fosse um fato que eles tinham debochado de Jesus. E aí um pregador vem, na década de 80,
década de 80 ele fala, e década de 90 ele repete mesmo o assunto em outro lugar, num grande encontro, dizendo que um fã do John Lennon mata ele com 3 tiros. E aí, subjetivamente, ele coloca que foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que matou John Lennon. Aí eu pergunto para vocês, pô, mas que esse Deus aí virou pistoleiro. Tá pior que aquele conhecido do faroeste, tinha o... Como é que é aquele... John Wayne. O John Wayne. É um gangster. É um Deus gangster agora. Eles colocam isso. Tem a outra também que se narra, essa foi uma história que aconteceu, verdadeira, que levaram para esse intuito, e assim como eu estou falando, estou narrando, fatos aconteceram. O outro é uma forma de conto. Um outro conto que tem, que uma menina ia sair com os amigos para a balada, e o carro tinha 5 pessoas no carro, e a mãe foi até o portão, que a mãe era de uma denominação cristã, e disse para a menina, ô minha filha, vai com Deus. E ela, de tom debochado, segundo o conto, de forma debochada, só se ele for no porta-mala, que aqui não tem mais lugar. Aí diz que antes de chegar lá na balada, o carro capotou, todos que estavam dentro do carro morreram. Aí quando abriram o porta-mala, tinha um pente de ovo no porta-mala que não quebrou nenhum ovo. Daí eles dizem, mas esse é o Deus mesmo, matou 5 e os ovos não quebraram. Então o Deus estava no porta-mala. Então eles levam a interpretação que Deus é o Deus dos ovos, não das pessoas. Deus matou porque ela disse que não tinha lugar dentro do carro. Daí foi no porta-mala. Então ele foi no porta-mala e os ovos não quebraram. Então é essa maneira que as pessoas pensam, que Deus é um Deus do carrasco. Mas eles criam essas historinhas para as pessoas ficarem aterrorizadas de um Deus demoníaco. Agora Deus, na sua essência de amor, que Jesus estava na cruz e dizendo assim para aqueles que estavam ali debochando de Cristo, desça da cruz se você é filho de Deus, se você é mesmo filho de Deus, já tinha te salvado. E Jesus disse, olha pai, perdoa porque não sabem o que falam. E a menininha ali que é de um conto, que poderá até ter acontecido, pode acontecer agora, em qualquer lugar, as pessoas falam mesmo, são debochadas. Mas aí Deus, que na sua essência de amor, sabendo do coração de cada um, vai dizer, não, vou matar mesmo. Vou passar os ovos. Mas é tudo uma questão só de sofisma, de criação de mente humana, diabólica, para colocar medos e oprimir as pessoas dentro de um ambiente a qual se fala abertamente no púlpito, muitas vezes, de matar, de descer fogo do céu, de oprimir, e agora vamos participar da ceia. Mas que Deus é esse? Que é explicado, que é ensinado de forma deturperada. E tem mais uma, 1912. Esse é um fato também que eu não vi falar, quem estava lá não ouviu dizer, se ouviu dizer, escreveram no jornal, ou se fizeram algo extraordinário do tamanho que era o Titanic, e que o capitão do Titanic disse, nem Deus afunda esse navio. Pois ele saiu lá da Europa e não chegou no seu destino, que era os Estados Unidos. Ele encontrou um iceberg no meio e afundou. Milhares de pessoas morreram, né? Algumas foram salvas nos seus botes, não tinha bote suficiente, águas geladas. Morreram crianças, morreram mulheres. E aí se diz uma coisa. O Deus afundou o Titanic. Botou um gelo no caminho do Titanic e afundou. Matou milhares de pessoas, inclusive o capitão que falou que Deus não ia... Só Deus para afundar. Agora eu vou mostrar que eu sou Deus, eu vou afundar esse Titanic, vou matar até as criancinhas junto. Então é esse Deus terrível que as pessoas colocam como se o Deus é um Deus vingativo. Tu falou, agora vai acontecer contra. Se tu falou, tu vai pagar. Aí Jesus vem e diz assim, olha, eu vim trazer misericórdia, eu vim trazer o amor. Eu não quero que desça fogo do céu para matar aqueles que não estão querendo me receber. Agora o homem tem essa vontade mesmo de fazer com as próprias mãos a sua justiça. Tanto é que Jonas vai para fugir para Tarsis, era para ir para Nínive, e quando ele chega em Nínive, todos se arrependem de acordo com aquilo que ele fala, por mandado de Deus como profeta, e ele diz, eu sabia mesmo que tu era um Deus misericordioso, que tu não ia fazer nada para eles mesmo,
Porque se fosse por mim, eu tinha matado todos. Então o homem tem consigo isto, não é Deus. E por causa da interpretação das pessoas